Nesse vídeo a gente vai falar sobre as interações de competição interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Segundo tipo de interação entre duas espécies é a competição. Na competição, a gente tem duas espécies diferentes competindo, seja por um recurso alimentar, seja por uma área de nidificação, seja por um território. São vários aspectos. Em geral, a competição é por recurso alimentar, esse é o mais comum, tá? Então, aqui nesse quadro, a gente tem duas espécies de formigas se alimentando de uma lagarta médio-palmo, e as duas têm interação predador-presa ou consumidor-recurso com essa lagarta, e entre si, que é mais-menos, né? E entre si, elas têm uma interação de competição, que é menos-menos. Caso a competição seja muito forte entre duas espécies, a gente vai ter uma espécie, a que é melhor competidora, uma espécie dominante, que vai acabar excluindo competitivamente uma outra espécie, a sua espécie competidora, de um ambiente. Isso ocorre especialmente em ambientes estáveis ou controlados. Então, esse aqui é um experimento feito por Gauss no início do século XX, mostrando que quando duas espécies de paramécium estavam juntas, uma excluía a outra. Isso é um experimento feito numa cultura laboratorial e controlada. Isso pode ocorrer também na natureza, mas é importante saber que na natureza não necessariamente as condições são tão estáveis para permitir a exclusão competitiva com tanta frequência, mesmo que duas espécies compitam pelos mesmos recursos e tenham nichos bastante parecidos. Então, esse tipo de competição em que uma espécie usa o recurso e explora o recurso, tira o recurso do ambiente, a gente chama de competição explorativa. Enquanto que existe um outro tipo de competição que a gente chama da competição por interferência. Isso é muito comum para animais que são territorialistas. Então, quando um animal protege um território, ele impede que outros animais cheguem nesse território. Não quer dizer que ele vai consumir todos os recursos que estão disponíveis nesse território. Então, nesse exemplo aqui da figura, a gente mostra beija-flores defendendo diferentes territórios. Não quer dizer que o beija-flor vai usar todo o néctar de todas as flores que estão em seu território, mas ele vai impedir ou reduzir muito o acesso de outros beija-flores da mesma espécie àquele néctar. E isso a gente chama de competição por interferência. Os efeitos evolutivos da competição tendem a ser uma diferenciação. Por isso que a gente tem uma separação de nichos entre espécies competidoras. Quando duas espécies têm exatamente o mesmo nicho, uma vai tender a eliminar a outra. Então, a gente vai tender a ter uma exclusão competitiva. Quanto mais diferentes forem os nichos das espécies competidoras, menor vai ser a competição. Portanto, essa é a pressão seletiva relacionada à competição em termos evolutivos. É fácil pensar nisso no sentido de que a competição interespecífica é sempre uma relação menos-menos. Então, uma competição é sempre negativa, mesmo para a espécie que é melhor competidora, porque ela gasta energia para se desvencilhar da outra espécie, ou para ser mais rápido, para chegar mais perto dos recursos, ou para defender o território. Então, se o nicho é diferente, ou seja, se a competição por recurso é reduzida porque são recursos que não são usados por outra espécie, existe uma redução do gasto de energia com a competição. E isso evolutivamente é favorável, porque ao gastar menos energia competindo, sobra mais energia para sobreviver, crescer e se reproduzir. Então, essas características vão se fixar ou permanecer em maior quantidade na população nas próximas gerações. Competem está nesse gráfico aqui, um determinado parâmetro como o eixo Y. Então, vamos pensar, por exemplo, tamanho de bico entre duas aves e a ocorrência de duas espécies que podem ser competidoras quando estão em simpatria, ou seja, quando estão ocorrendo no mesmo local. A gente tem que essas duas espécies podem ter tamanho de bicos iguais quando elas estão em alopatria, ou seja, distantes uma das outras, elas não estão co-ocorrendo, e no lugar em que elas estão ocorrendo juntas,
tem um deslocamento e uma população acaba tendo um bico maior do que a outra população. Então, o que acontece? Ao conviverem, existe uma pressão seletiva que vai proporcionar a diferenciação dos indivíduos. Então, os indivíduos que tiverem bicos maiores em uma espécie vão sobreviver mais, vão competir melhor, porque não vão gastar tanta energia competindo pelos mesmos recursos, com a outra espécie que vai ser selecionada para ter bicos cada vez menores e, portanto, acessar recursos que não estão sendo consumidos pela sua espécie competidora. É claro que num ambiente diverso, com muitas espécies, ao se distanciar de uma competidora, uma espécie pode acabar se aproximando de outra. Então, são várias pressões seletivas que moldam o nicho de cada espécie em cada local. Mas a gente tem que entender qual é a pressão seletiva associada à competição. E é exatamente isso. Quanto maior a diferenciação entre as espécies competidoras, menor vai ser a competição e, portanto, mais vantajoso para as espécies. Então, nesse slide aqui, a gente tem duas pequenas cadeias tróficas associadas a plantios. Então, a gente tem uma espécie de pulgão, esse pulgão amarelinho, que come tomates, e uma joaninha que preda esse pulgão. Então, tem a relação mais-menos da joaninha com o pulgão e do pulgão com o tomateiro. E essa mesma joaninha, pode ser um mesmo plantio, que vai predar um outro pulgão, então esse pulgão que é verde com vermelho, e que, por sua vez, herbivora ou preda o brócolis, certo? Então, se a gente observar o que acontece com o aumento populacional do pulgão amarelo, esse que come o tomateiro, o que acontece? Aumenta a população do pulgão amarelo, isso favorece o seu predador, que vai, consequentemente, ter um aumento populacional. Quando existe um aumento populacional dessa joaninha, desse predador, ele vai ter maior capacidade de predação sobre o pulgão amarelo, mas também sobre a outra espécie de pulgão que ele também preda, esse pulgão verde com vermelho. Então, o que acontece? O aumento da população de uma espécie leva à redução da população da outra espécie. Então, isso parece ser um efeito competitivo, parece ser uma relação menos-menos entre essas duas espécies. Mas, na verdade, elas não estão competindo diretamente. Ou o que a gente pode pensar é que elas estão competindo por um espaço livre de predador. Mas não é o caso. O que está acontecendo é que elas estão sendo predadas pela mesma espécie, então o aumento de uma favorece o predador de ambas. Então, só para a gente entender, o aumento de uma população vai levar à redução da outra população. Isso é uma competição aparente, não existe uma relação direta entre essas duas espécies nesse caso. Então, um conceito importante dentro de competição é guilda. Guilda, a gente agrupa dentro de uma mesma guilda animais que se alimentam de um mesmo nível trófico. Então, por exemplo, a gente pode ter a guilda dos frugívoros, aqueles animais que comem frutos, a guilda dos insetívoros, aqueles que comem insetos. Então, nesse exemplo aqui, nesses slides, a gente tem essa lagartinha que come tomates e a joaninha que come a lagarta e o pardal que também come a lagarta. Então, diante disso, o pardal e a joaninha seriam parte de uma mesma guilda dos insetívoros. Então, o que acontece? Pode também haver predação dentro da mesma guilda. O pardal ele vai se alimentar tanto dessa lagarta quanto da joaninha. Então, ele vai ter uma relação mais-menos tanto com a lagarta quanto com a joaninha. Veja que dependendo de como for a dieta desse pardal, ele pode, na verdade, ter uma relação positiva com a lagarta, à medida em que ele se alimenta mais da joaninha e, portanto, reduz a predação sobre a lagarta pela população de joaninhas.